parar de sofrer. E aí, você também quer saber como? Então me acompanha nesse vídeo. O que acontece quando sofremos porque colocamos muita expectativa em algo que não era real? E hoje em dia tem muito dessas brincadeiras, expectativa, realidade. Por que uma criança chora? Porque ela coloca tanta expectativa em algo e quando aquilo não alcança a realidade daquela criança, ela chora. O adolescente um pouco menos, mas vamos dizer que o adolescente de coração partido, ele não consegue lidar com aquela expectativa alta, porque ele dizia: ah, mas aquela menina é o amor da minha vida, a gente vai ficar junto para sempre, e colocou a expectativa lá no alto, sendo que a realidade era outra. E aí ele sofre. Talvez o jovem sofra naquele momento de vestibular, onde ele precisa escolher algo para o seu futuro, e ele coloca a expectativa lá no alto, e aí quando chega a realidade, ele sofre. Talvez um adulto ele sofra quando talvez perca seu emprego e se veja numa situação complicada porque ele achava que aquele emprego dele era o melhor e que nada poderia ocorrer naquela empresa, e quando ocorre, ele perde o seu chão porque ele tinha uma expectativa fixada naquela empresa. E as mulheres? As mulheres, quando ganham rosas, elas ficam muito felizes, mas elas conhecem a natureza de uma flor. E elas sabem que mais cedo ou mais tarde, aquela flor vai murchar. Porque é a natureza da flor. E quando você começa a aceitar o que é da nossa natureza, você para de sofrer. Então se liga, quando a gente consegue compreender que é da natureza humana a morte, a gente passa a não ter expectativa que a pessoa vai viver para sempre, porque ela não vai. Porque assim como uma flor tem a natureza de desabrochar, ficar linda e depois ela morre porque ela murcha, nós também, seres humanos, somos assim. Então quando a gente consegue criar a expectativa aonde ela deve estar, que é de acordo com a natureza da pessoa ou do evento, você consegue então ultrapassar esse momento da dor. Nos relacionamentos, e o nosso IG fala sobre isso, e as perguntas de vocês é sobre sofrimento no relacionamento, e talvez agora eu preciso de uma atenção maior para que você entenda as fases. Assim como existe a fase da flor, assim também existe a fase do sofrimento, de um coração partido. E no primeiro momento, quando acontece o rompimento, e aí você fica naquela situação de negação. E você quer negar porque você não quer aceitar a realidade, porque você colocou a expectativa lá no alto. Então a primeira fase do seu sofrimento chama-se negação. E quando você vê que ficar negando, não, isso não aconteceu comigo não, comigo não vai acontecer, você vê que não vai adiantar, não vai mudar a sua realidade. Então você passa para o segundo evento da dor, e essa é a fase da ira. E você fica com muita raiva, sua intensidade aumenta, você começa a gritar, você começa a perder um pouco a sua paciência, e algumas pessoas começam a quebrar as coisas, e quando percebem que gritar, xingar, espernear, quebrar as coisas não mudou a sua realidade, aí então você passa para o terceiro evento, você começa então a ter esperança. Não, comigo vai dar tudo certo, eu estou esperançoso, vai dar tudo certo, eu vou dar a volta por cima. E aí você começa a se encher de alegria, e aí de repente acontece que sua realidade também não mudou baseado na sua esperança. E aí é um momento muito complicado, porque aí é a hora que acontece as depressões, onde o sistema imunológico ele começa a baixar,
e as suas defesas hormonais começam a não mais produzir aquilo que precisa para elevar a sua autoestima, e você então tem uma depressão do seu sistema imunológico, que é a depressão. Esse é um momento muito doloroso. E você em depressão, e você começa a fazer terapia, você começa a fazer tratamentos, você começa a tomar remédio, e aí em um certo momento você para, você reflete, poxa, também não resolveu. E aí nós entramos na última fase dessa dor do coração partido. Aí então, passado as 4 fases, você entra na fase da aceitação. E quando você começa a aceitar a natureza das coisas, que não podemos ter tudo o que queremos, então nesse momento você consegue parar de sofrer. Então eu diria para você, quando você aceita as coisas como elas são, é o que é. Quando você consegue aceitar a natureza das coisas como elas são, você consegue então reconhecer que a sua dor foi real, mas que você precisa voltar para a realidade da natureza das coisas que acontecem, das coisas que são, e que não é possível mudar alguns fatos que acontecem na nossa vida. Então, quanto mais rápido você passar por esses 5 estágios, mais rápido você consegue sair da sua dor.